Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que você sabe é cheio de conversas profundas, trocas enriquecedoras que expandem a nossa consciência e trazem muitos insights. E hoje ao meu lado essa maravilhosa da Amanda Piovesan, terapeuta multidimensional e uma engajada social que é uma coisa mais linda de ver. Então, gratidão, Amanda, por estar aqui comigo, para a gente poder falar sobre todos esses trabalhos espirituais, sociais, sobre medo, sobre coragem, discorrer um pouco aí sobre a vida, né? Obrigada pela presença. Exato. Ai, eu que agradeço, Laís, pelo convite. É uma honra, é a primeira podcast que eu participo, então estou muito emocionada e muito honrada de estar aqui. Gratidão Ai, imensa. linda. Conta um pouquinho para mim, Amanda, dessa transição que você está fazendo e desse nome, né, da espiritualidade social, como é que isso foi aparecendo na sua vida? Porque eu acho que às vezes muitas pessoas acham que trabalhos voluntários, social, humanidade, está muito longe do espiritual, que é como se fosse algo bem abstrato, distante. Mas não, né? Tá totalmente conectado. Exato. Bom, primeiro tem que contar um pouquinho da minha história, né? Vou ser breve, mas eu costumava trabalhei por 10 anos numa empresa e era aquele ritmo acelerado, né? Eu fiz faculdade em administração, depois eu fiz pós em comércio exterior e eu trabalhava na área. Só que certas coisas sempre me deixavam um pouco pistola da vida, vou falar português claro. E isso, depois que eu entrei, né, na caminhada do autoconhecimento, foi durante a pandemia, principalmente, que eu comecei a estudar mais, entender, eu comecei a perceber que algo começou a se abrir dentro do meu coração, né? Eu até fazia alguns trabalhos sociais, mas eram muito raros, porque eu não tinha tempo, né, para fazer essas questões. E aí eu comecei a perceber que a raiva que eu sentia, eu poderia canalizar para o bem. Então, depois de um tempo, eu decidi, tomei a decisão que foi, acho que a decisão mais difícil da minha vida, de pedir demissão do meu trabalho, porque por mais que temos questões que nos incomodam, é, a gente, por mais que seja desconfortável, o lugar conhecido é algo, né, que a gente já conhece e a gente acaba permanecendo lá, porque o nosso mental não quer desconforto, né? Para o novo. Então, eu acabei tomando essa decisão. E o que me deixava com maior receio é porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Só que eu sentia que eu tinha que dar espaço, encerrar um ciclo para que Não um novo era se mais o seu abrisse. lugar ali, né? Você sentia isso. Exato, exatamente. Mas meu coração dizia: vai, 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 e foi, né? E depois de 2 meses, mais ou menos, é, eu estava muito afim de fazer uma viagem voluntária, era o que chamava meu coração, até que eu conheci um negócio social que hoje eu faço parte da comunidade deles. E entrei, né? Eu disse sim para esse projeto, e nesse mesmo mês aconteceu de eu participar de um curso gratuito de uma universidade. E eu começar a fazer pós em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Eu não sabia muito bem por que que eu estava lá. Porque tinha causas específicas que é um fogo que, assim, é dentro do meu Fala coração. pra gente aí quais causas, em- o que que te em- incomodava nesse mundo e que fez você borbulhar cada vez mais e decidir fazer essa pós. então, o que me chamou principalmente foi sobre o racismo. Sempre foi algo que me incomodou muito. E tem muita gente que pergunta, nossa, mas você, como uma mulher branca, por que que te incomoda? Falei, gente, é justamente essa questão, né? Porque é algo que nós temos que fazer uma reparação histórica,
né? E assim, é algo que eu sinceramente eu não sei de onde vem, porque isso já faz muito tempo. E eu quis sempre saber mais como poder agir mais a respeito. E foi aí que eu comecei. Eu entrei porque tinha uma professora, a Djamila Ribeiro, que eu admiro muito o trabalho dela. Inclusive, ela tem o livro, né, o Manual Antirracista, que foi um livro que eu li umas 3 vezes. Eu aprendi muito, né, por conta dentro do racismo estrutural que nós vivemos. Então, aprendi muito com esse livro e foi a leitura assim inicial que eu já tinha iniciado há algum tempo e chamou muita atenção. E eu simplesmente entrei nessa pós. Eu estava sentindo um chamado muito grande, né? Eu estava sentindo muito grande esse chamado. E mas dentro da pós, eu comecei a abrir o mental. Falei, então, tá, eu entendi o porquê de estar aqui. Inclusive, a empreendedora social desse negócio que eu faço parte hoje, né, da comunidade, que ele tem uma comunidade de alunos, então tem muitas trocas lá dentro, tudo. Ela era uma das professoras, inclusive, da pós. Eu não sabia disso. Então era tudo muito conectado, né? Então, nesse meio período, eu fui fazer essa ação social. Eu fui para Pernambuco, foi em Recife, e lá é como se eu tivesse começado a viver naquele momento. Porque eu tinha saído do automático e assim, foi uma choradeira, porque, né, o pessoal que tá ouvindo, nossa, eu sou canceriana, então câncer é muita emoção, né? E aquele dia eu até me sentia um pouco culpada. Eu falei, caramba, eu tenho que estar dando apoio aqui. E as histórias eram tão lindas, tão maravilhosas. Eu aprendi tanto naquele período que eu falei, eu quero fazer isso, né? Eu quero estar com essas pessoas, porque eu nunca me senti tão viva que nem aquele dia. Eu fico até emocionada de lembrar, porque foi Ai, que lindo. lindo. Ô, Amanda, e assim, o que que você foi percebendo de atitudes que você poderia fazer para essa união mesmo de engajar socialmente para ajudar a humanidade com tudo isso que passa por você do autoconhecimento, da espiritualidade, dessa conexão que já vem de berço, né? Disso que sempre esteve e que talvez por algum período fosse meio distanciado e que agora tem se juntado, né? Você percebendo que as pessoas vivem, que as pessoas passam, né? Vivendo com elas, é, conseguindo reconhecer, observar é, de perto. Como é que você acha que esse trabalho espiritual e de autoconhecimento pode contribuir também além dos trabalhos de ajudar com alimentação, com saneamento básico, com o mínimo? Como é que você acha que a Sim. junção do básico com isso que transcende casa? Entendeu a minha pergunta? Aham, sim, sim, com certeza. Porque é essa a diferença básica entre assistência humanitária, né, a ação humanitária e o desenvolvimento social. Esse projeto que eu participei foram com mulheres, então, que até inicialmente você me perguntou qual foi a causa básica, né, a inicial, assim, que entrei. Foi o racismo, mas trabalhar com mulheres é algo que realmente chama muito, assim. Então, é, a causa feminista, o racismo, são causas da educação também, são causas que me chamam bastante, né? E nesse projeto das mulheres, assim, até respondendo a pergunta que você fez, o que eu acho extremamente necessário, além dessa assistência, por isso que a gente tem que pesquisar muito o que realmente as pessoas. A primeira pergunta é: o que você está precisando? Porque as pessoas acham que a ajuda é basicamente doar roupas. Sim, precisamos de recursos financeiros, só que algo que tem muito escasso é o tempo. É você doar o seu tempo para as pessoas, que às vezes essas pessoas precisam apenas ser ouvidas, precisam de uma conversa, olho no olho, e foi isso que me chamou muita atenção, porque nesse primeiro momento, né, depois participei de outras ações,
Mas nessa, o que me chamou muita atenção foi a forma que elas olhavam os nossos olhos. Era intenso, era realmente presente naquele momento. E quando a gente conversou sobre o feedback, né, o que que elas acharam daquela ação no final do projeto, era o que mais falavam, o fato de conversar, de ouvir histórias, trocar. Então, a respeito da espiritualidade, é muito o que nosso Mestre Jesus traz para gente, né? Estarmos uns com os outros, amar o próximo como a si mesmo. Então, essa questão da presença realmente. Porque o que importa, muitas vezes, é claro, né? Quando a gente pega, por exemplo, a pirâmide de Maslow, primeiro vem as necessidades básicas e realmente, sem as necessidades, não tem como a gente elevar o nível, né? Mas é o fato de realmente olhar para as pessoas. E uma coisa que me incomoda muitas vezes, e às vezes eu bato muito nessa tecla, né? É das pessoas ajudarem da boca para fora, às vezes. Só o fato, é claro, toda ajuda é válida, né? Cada um ajuda da maneira que é possível. Mas às vezes o tempo, a doação de tempo, realmente a presença com a pessoa é algo assim de um valor imensurável. É igual você está falando, né? Por exemplo, as condições básicas de subsistência, elas são realmente a base para outras conquistas. Não tem como faltar comida para, né, ou faltar saneamento, ou faltar água potável, essas coisas. Mas eu acho que a atenção, o amor, é a base também, né? Tipo, essa escuta ativa Sim, não é nem chegar lá em cima, não é a cereja do bolo. A atenção, exatamente. o carinho, o afeto não é cereja de bolo, é o mínimo que todos nós precisamos para viver bem, para viver com felicidade. Então, é sobre isso também. Exatamente. Exatamente. E assim, a escuta ativa é algo que é muito difícil as pessoas encontrarem. E eu comecei a trabalhar muito essa questão depois que eu entrei nessas ações sociais, porque eu achava que sabia escutar, mas não. Eu sei que ainda preciso ainda trabalhar ainda mais, só que com certeza foi esse fato, né? É, de saber escutar realmente, olhar nos olhos, dar um abraço de verdade, porque isso não tem outro caminho se não for o amor, né? E quando a pessoa sente, recebe esse amor, ela dá mais engajamento, né? Mais força de vontade para continuar. Mas, claro, é como comentamos, depende muito da situação. Existem as ações pontuais, né? E tem as ações de desenvolvimento social, que o desenvolvimento social é a longo prazo. A gente não vai ter os resultados agora, neste momento, mas existem essas questões. Mas eu acho que, com relação à espiritualidade, é muito nesse lugar de eu não conheço a pessoa, mas ela faz parte de mim também. Então, todos nós somos um, e isso não é. Essa que é a dificuldade, a gente escolher quem a gente vai amar. Mas a partir do momento que a gente olha no olho da pessoa, realmente consegue enxergar a alma dela, é um calor que sobe no coração, assim, que é algo absurdo. E aí, quando a gente fala, né, de engajamento social, de causas sociais com relação à espiritualidade, às vezes a gente pensa, né, de trabalhos mediúnicos ou trabalhos de cura por meio da espiritualidade, e não necessariamente, ó, o gato passando, e não necessariamente por causa isso. Às vezes a espiritualidade é realmente você estar em estado de presença, ouvir. Então não precisa ser uma coisa subjetiva, né? Que vai afastar as pessoas. O objetivo é uni-las, né? Cada vez mais. Exatamente. Exato. Quando eu comecei a estudar, né, a respeito da espiritualidade, eu fiquei muito nesse embate, né? Porque hoje eu atuo também como terapeuta multidimensional, eu faço muitas sessões voluntárias também,
né? Que não há troca energética de dinheiro, por exemplo. E isso também é um trabalho voluntário, também, né? Tudo que a gente doa o nosso tempo, a gente está sendo voluntário para algo, né? No sentido. Mas era um embate muito grande. Eu falei, ok, estou estudando espiritualidade, mas será que eu preciso atuar realmente o que as pessoas colocam, né, numa caixinha, o que seria um trabalhador da nova era? E, e aí depois, com o tempo, eu fui percebendo que não, né? Praticar a espiritualidade é exatamente isso. É colocar em prática os ensinamentos de Cristo. E a gente não precisa. é, Já é a segunda vez, né, que eu cito Jesus Cristo aqui, porque realmente é a minha maior inspiração. Sim, na ação social, é ele que, né, que assim, guia, né, o que fazer, como fazer, porque às vezes o julgamento vem muito forte, né? Não porque eu esteja nesse momento porque realmente às vezes vem esse julgamento. Ah, não, não vou. Mas eu faço dentro do que é possível, né? Nessas ações. É. E aí, assim, quando você se deparou com isso, né, de, ok, vou viver e vou viver para ajudar as pessoas, essa é a minha causa, esse é o meu propósito, de unir, né, essas causas sociais e humanitárias com o que eu amo, que é o autoconhecimento e a espiritualidade, o medo vem muito forte, né? Eu acho que esse sentimento, essa emoção, ela faz parte da vida. Todas as pessoas vão ser atravessadas pelo medo em algum momento da vida ou em vários momentos. E como é que foi para você sair de um lugar, igual você contou, de sobrevivência, de estar num trabalho que já não fazia mais sentido e simplesmente seguir o fluxo, né, com os olhos fechados e tapados, para fazer essa grande mudança e começar a seguir os seus sonhos? Como é que você conseguiu superar esse medo, né? Agir apesar do medo, que a gente sabe que às vezes ele não vai embora, né? Como é que foi para você trabalhar isso? Olha, Laís, foi bem complicado. Porque o que que acontece, né? A minha vida inteira eu tive muito medo. Então eu deixei de fazer muitas coisas por medo. E sabe quando você tá cansada de ele ditar as regras da sua vida? Então, depois que eu comecei a estudar o autoconhecimento, eu falei, não tem outro caminho, né? Ainda mais trazer essa mentalidade de autorresponsabilidade no nosso processo, né? Que uma vez que a gente começa a despertar, a entender, a gente se torna consciente de si mesmo, né? E eu me via muito no lugar de vítima, né? Vítima do universo, porque ninguém me ama, ninguém me quer. E eu me via muito nesse lugar, deixava de fazer muitas coisas, inclusive no meu trabalho, eu já sentia, já fazia algum tempo já, que lá não era o meu caminho, apesar de ser muito grata a tudo que eu vivi lá, tudo que eu aprendi, eu entendo que tudo tem o seu tempo, né? E o que aconteceu, o medo era a escassez financeira, né? Quando eu fui, falei, meu Deus do céu, e agora o que que eu vou fazer? O que que eu sei fazer, né? Enfim. E nessa eu tudo tem que ter um planejamento, né? Fiz um planejamento financeiro, tudo. Só que o medo não ia embora. E foi aí que eu já tive crises de pânico e ansiedade no passado. Ela tinha se estabilizado, mas foi aí que voltou mais forte. E eu passei pelo médico, né? Comecei a tomar um ansiolítico para esse processo, mas algo mais forte, a minha vontade mesmo do coração dizia: você tem que continuar e agir através do medo. E foi aí que eu comecei a ressignificar, porque eu achava que eu não tinha coragem para fazer nada, porque eu achava que ter coragem era não ter medo, e na verdade não. Coragem é uma polaridade oposta do medo, é você agir através, né, mesmo com medo, é agir pelo coração. E um livro que me ajudou muito a abrir um pouco essa questão para a coragem foi A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown.
que foi um livro, assim, que acho que um dos mais importantes que eu já li, assim, que realmente bateu forte no meu coração esse livro. E, e eu falei, era tão forte esse chamado da alma, só vai, só vai. E aí que eu comecei a realmente praticar o que eu estava aprendendo, né, nos estudos de autoconhecimento. Como a ansiedade, a gente está sempre vivendo no futuro, eu me forçava hoje, vive o hoje. E assim foi, né? O hoje. E até hoje, alguns momentos eu tenho muito medo, né? As ações que eu vou tomando, né? Cada decisão. Mas eu sinto que vai ficando num lugar mais conhecido, né? É você pegar esse medo mesmo e se tornar amigo dele. Tá, o que que você está querendo me mostrar? Hoje eu posso dizer que eu sei lidar um pouco melhor com ele. Uhum. E o que que acontece também, que eu vejo muito e sinto muito, né, também, é de, às vezes a gente rotula as coisas como ruins ou boas. Então, o medo é ruim, eu tenho que afastar ele da minha vida e eu não posso ter medo. E quanto mais você pensa, eu não quero ter medo, eu não posso ter medo, o medo é horrível, o que que acontece? O oposto. Então, é justamente isso que você falou. Ressignificar o medo, porque até certo ponto ele é importante para a sua sobrevivência, e entender que não vai ser de uma hora para outra. Então, você viveu 40 anos com medo, dentro desse circuito. Como é que você quer, em uma semana, virar a corajosa que salta de paraquedas? Sabe? Assim, Isso. é a gente se cobrar na medida que a gente vai caminhando também, sabe, Amanda? De, olha, eu vivi e convivi muito tempo com medo por diversas circunstâncias. Cada pessoa tem o seu motivo. Então tá, como é que eu vou dar esses passos de coragem? Primeiro, pequenos passos. Segundo, vai levar tempo. E talvez você vai ficar o resto da sua vida trabalhando para conseguir lidar melhor com isso e conseguir ter esses atos corajosos, é, essas ações que vêm realmente do coração e dessa vontade maior sua. Então, tá muito ligado à calma, paciência, né? Sim, Calma, relaxa. sim, exatamente. E é muito importante, Laís, que você trouxe desses pequenos passos, que foi exatamente isso que me ajudou muito. Porque o que acontece, né? Eu fui tomar esse grande passo que era. Porque para algumas pessoas é muito tranquilo finalizar ciclos. Para mim é assim, meu Deus. E, e assim, depois que eu tive coragem para fazer isso, a gente começa a resgatar o nosso poder pessoal. É uma coisa muito maravilhosa. Porque quando a gente enfrenta essa barreira do medo, a gente vai para um novo patamar. E aí isso começa a instigar a gente para novos momentos, né? Porque dá uma sensação muito maravilhosa. E aí foi que eu comecei a fazer trilhas. Por quê? Eu amo muito a natureza, gosto demais, assim, de viajar. Eu tenho lua e ascendente Sagitário, então, assim, gosto de um fervo. E, e a trilha, a primeira vez que eu fiz uma trilha mais pesada, né, dentro do meu condicionamento físico, era uma sensação de vitória tão grande, né, porque eu tinha medo, por exemplo, de descer uma pedra e me, né, quebrar todo, assim, se escorregasse. Aí, só o fato de eu passar, porque é tanta presença que você tem que exigir para aquele momento, que eu já falei, caraca, olha só. Aí depois eu fiz uma outra viagem com umas amigas minhas, e lá eu chorei de medo de altura, porque eu tenho medo de altura também. Eu chorei. E o guia, né, ele me orientou muito, foi, nossa, mas assim, a sensação de vitória, então isso foi abrindo novos caminhos. Cara, se você conseguiu fazer isso, você vai conseguir fazer outras coisas. Então, é muito importante essa questão de pequenos passos. Por exemplo, se você tem medo, por exemplo, de fazer uma viagem sozinha, faz uma viagem para praia sozinho. Aí você vai ver que, caraca, é possível.
Então foi muito nesse lugar que para mim foi melhorando, né? Para ter uma ideia, no passado, na época que eu tinha crise de pânico, eu não conseguia sair de casa sozinha. Eu tinha muito medo, achava que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa comigo. E, e é possível, né, com tratamento, claro, né? Eu passava com psicólogo, tinha acompanhamento, tudo, mas com os anos, com o tempo, hoje eu faço viagem para fora sozinha, entendeu? E isso eu olho no passado e falo, nunca imaginei essa versão, né? Então, é muito importante essa questão dos pequenos passos. E, Amanda, além do a gente tem esse sentimento de vitória porque o organismo vai soltando tudo quanto é tipo de hormônio e vai fazendo todas essas movimentações também para a gente se sentir com prazer. Então é muito uma coisa mental, mas também fisiológica, que é uma sensação mesmo de prazer, igual essa sensação de vitória. É É muito muito bom. única, é muito Sim, única, muito única. E quanto menos a gente tem essa sensação, menos a gente se abre para ela. Tipo, a gente esquece que essa sim, sensação ela existe, porque a gente vibra tanto, fica tanto nesse medo que o nosso corpo se toma desse lugar que você não consegue nem mais ir na esquina ali, né? Eu preciso fazer uma viagem, mas aí será que o ônibus vai cair do penhasco? É muito sim, do que a sim, coragem de ser imperfeito fala também, né, da Brené Brown, de sim, a felicidade como mau presságio. Gente, essa é muito bizarro, sim, porque é sim, muito real de como a gente se sabota o tempo inteiro, de tipo, nossa, olha que felicidade. E aí logo vem uma nuvem de medo, tipo assim, tá tudo muito bom, vai acontecer alguma sim. bosta, né? Alguma É, merda vai acontecer. E aí a gente entra nesse lugar e esquece de que um simples respirar, uma simples presença e falar, não, eu vou dar esse passo, já muda toda a sua homeostase, né? Que é esse estado do corpo, assim, de você sai de uma tensão para um relaxamento, para uma sensação de vitória, assim, absurdamente deliciosa. Então, é, é, é conseguir ultrapassar essa barreira da resistência. exatamente, exatamente. E essa questão que você trouxe sobre a Brené Brown, né, sobre a luz da felicidade, é isso. Nossa, eu lembro no passado, muitas vezes eu estava na minha cama, na bed, e aí eu começava a pensar, nossa, se eu viajasse para tal lugar, que é sempre viagem que estava envolvida, né? Viajasse para algum lugar, não sei o que lá, nossa, imagina. Aí eu já vinha o pensamento, eu nem estava vivendo aquela realidade, estava vivendo na minha mente. E eu falava, não, mas aí se eu tiver uma crise de pânico sozinha? Aí eu já, não, melhor ficar aqui. Então, isso acontece o tempo todo. E é por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, presente e trabalhar, né? É por isso que a meditação é tão importante, para a gente fazer realmente essa observação, limpar o nosso mental, porque é tanta informação que nós recebemos, às vezes, que fica uma confusão. E digo por experiência própria, né? Nossa, eu imaginava de tudo, assim. E, e é muito importante. E essa sensação que até você comentou, né, de êxtase, de meu Deus do céu, isso é extremamente importante. E a gente às vezes imagina que são coisas assim, milaborantes, mas é por isso que é importante a gente experimentar novas coisas. Eu, por exemplo, você até comentou, né, de pular de paraquedas. É meu sonho, mas ainda não chegou o momento, mas eu sei que um dia vai chegar. Mas porque essa sensação de liberdade, sensação de vitória, de você vencer a sua mente, né? Que você percebe que você tem domínio sobre você mesmo, é o que nos mantém a chama da vida acesa. É o que faz a gente, cara, é muito bom viver. É realmente, claro, sempre com prudência, né? Eu usei o exemplo da trilha, mas é algo que sempre me chama, né? Eu experimentar algo que trabalhe minha adrenalina.
Tenho muito tipo dos viciados em adrenalina, né? Depois que Sim, o eu sou povo viciada. salta de paraquedas, que aí quer mais, e quer mais, e quer mais. Aquele povo que surfa ondas gigantes, né? Sim, Eles entram num modo de tipo, caramba, eu tô vivo. E eu tive muito é, essa reflexão, Amanda, outro dia. São muitos, as pequenas coisas, né? A gente tem que estar atento para perceber. E aí, num sim. dia, eu fui fazer uma aula de Power Yoga, daquelas que você pinga e fica derretida, né? E aí eu tava fazendo a aula assim, e já pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô aguentando mais, meus braços estão doendo. Né? Mesmo tendo Sim. condicionamento físico, aquele negócio tava horrível pra mim, assim, ali naquele momento, né? Minha cabeça já tava falando que tava ruim, tava ruim, tava ruim. Aí a professora simplesmente fala assim: sorria, você está viva. E vai pingar suor com choro, Vai misturar vai tudo. misturar tudo. E é justamente sobre isso, assim. Quando a gente tá. Aquela era a oportunidade de eu perceber que aquele esforço que eu estava fazendo, o simples fato de ficar suada, de o coração bater mais rápido, de eu estar fazendo força. Por que que eu estou pensando nisso como algo ruim? Sendo que, se eu olhar por outro lado, ela está me lembrando que eu estou viva. Se eu não tivesse batimento cardíaco, se eu não tivesse suor, se eu não tivesse esse Sim, ímpeto assim, eu não estaria aqui, a gente não estaria aqui. Então, quando ela falou isso, foi muito providencial. Ela sabia do que ela estava falando, sabe? De tipo, sim. fica Vai aí. tocar fundo. E foi muito lindo. E toda vez eu me lembro agora de quando eu tô numa situação desafiadora, ou quando tá alguma emoção tá me atravessando, até mesmo medo tá passando por mim, Sim, é você parar e falar: eu só tenho a oportunidade de sentir isso porque eu tô viva. E a nossa vida é a nossa maior dádiva. Para as delícias e para as coisas que não são tão deliciosas assim. Mas como você pode colocar essas delícias na sua vida, né? Se dar esses prazeres. O outro gato pula, né? é, A casa dos gatos. aparecendo o gatinho. Então, é sobre isso, né? De às vezes pegar um sol, fazer uma trilha, Sim, fazer uma aula de yoga revigorante, ou simplesmente viajar com a sua família e se permitir, sabe? É se permitir. exatamente. E essa questão, eu sempre, desde criança, eu sempre pensei muito no futuro, né? Como eu comentei antes, a ansiedade sempre esteve presente. E até da mesma forma que eu ressignifiquei, né? Continuo ressignificando o medo, também foi a ansiedade, porque eu sempre rotulei como algo negativo. Eu falei, por que que você tá na minha vida? Você tá causando aqui. Mas na verdade foi ela, uma das minhas melhores amigas, que me levou a fazer com que eu chegasse aqui, porque ela é a nossa bússola também, né? E assim, um fato muito importante, assim, até trazendo essa consciência da gente perceber a vida a todo momento, foi o que eu trabalhei muito a minha serenidade. Porque se eu vim com uma questão muito forte para ser trabalhada na ansiedade, é porque eu preciso trabalhar muito a minha serenidade. E de um ano para cá, vou dizer que não foi até muito antes, é de um ano para cá que eu tô aprendendo a lidar com a serenidade. É realmente assim, trazer para o momento presente se eu estou passando por algum desafio, porque às vezes a gente tem pressa de que aquele sentimento ruim acabe. Mas da mesma maneira que a gente. É igual o clique, né? O filme que você acelera um momento ruim, vai também acelerar um momento bom. Então, é realmente perceber, trazer consciência, poxa, eu tô viva, sabe? E foi algo que eu ressignifiquei muito, porque eu tinha muita pressa, não, mas eu preciso fazer isso, sempre pensando lá na frente. E foi com esses momentos que eu comecei a trazer, até você usou o exemplo, né, do Power Yoga, foi algo com a academia comigo, porque eu sempre foi um desafio fazer atividade física para mim. Eu gosto de atividades físicas específicas, como dança, é, andar de bike, por exemplo, sempre gostei. Agora, academia, eu falo, ai meu Deus. Então, justamente isso. Quando estou lá presente, cara, olha o meu músculo que ele tá fazendo.
né? Então, trazer realmente a presença, eu acho que é muito importante para lidar com medo e todas as E outras a magia questões. da vida, né, Amanda? Porque é aquele olhar de criança, o livro Essencialismo, eu amo também esse livro. Sim, é muito bom esse Ele livro. tem um capítulo, não sei, ou a parte de um capítulo fala da sabedoria da criança, que é em qual momento da nossa vida a gente parou de ver magia nas coisas? Qual que foi esse momento disruptivo que a gente sai da criança para esse adulto cético e que não consegue perceber a beleza e a sutileza das coisas, que a vida foi atropelando, passando em cima e você parou de notar que, caramba, se eu faço esse exercício, o meu músculo sobe e aí eu tenho força para pegar 15 Sim, quilos. 15 quilos. E, tipo, quando você tá consciente disso, e não é besta, sabe? Às vezes as pessoas ficam muito chatas. De tipo, ai, nossa, good vibes. Ai, que não. coisa. Eu já Oh, fui essa pessoa. tô Por isso falando que. mal de você no passado agora. Não, mas eu falo, eu sou o melhor exemplo de pessoa que foi ressignificada pelo autoconhecimento, porque eu já fui, sabe, falar de positividade, eu achava, ai, gente, né? Eu era positiva, mas assim, sabe, às vezes, mas enfim. Não, mas é isso, a gente pode bater papo disso. O que eu também já tive muito disso. Teve uma época que eu neguei muito o meu lado meigo. Que todo mundo fala, Uhum, você mesmo fala, todo mundo fala, ai, sua voz é doce sim, e tal. E eu achava que isso era ruim. E por um tempo eu queria, não falava assim e tentava falar mal de quem era meiga, por exemplo, de tipo, eu não sou assim. Tipo, eu não acredito nisso. Ai, boazinha, ai, sabe? Tipo, sim, uma coisa total inconsciente, gente. Quando eu era, sim, eu devia ter uns 13 anos. Eu lembro direitinho que eu falava isso. Ai, não gosto de gente boazinha, não. Muito desse lugar de um julgamento de uma coisa que era minha, que eu não queria olhar, que eu não estava lidando com aquilo. Então é muito interessante a gente perceber o quanto a sociedade vai nos moldando, as aparências mais aceitáveis vão nos moldando, de tipo, eu tenho que ser assim, e aí eu perco partes da minha essência, de quem eu sou, para entrar numa roda é, de aplauso que é bem vista e quista. Então, e aí que a gente vai se perdendo, entrando no meio desse bolo, fazendo tudo ficar meio agarrado, sabe? Então, sim, perceber essas pequenas sutilezas que a gente falava e que às vezes pode falar até hoje, de tipo, exato. isso que eu tô falando do outro não é pra mim? E várias vezes é pra Nossa, gente, sim, né? com certeza. Com certeza, Laís, porque eu sempre fui, falei assim, ai, como eu posso dizer, esqueci a palavra agora, mas é, criminalizava muito o julgamento, por exemplo, né? Falava, não, mas eu era a primeira que julgava, porque na minha cabeça eu estava apenas fazendo um comentário, algo do tipo, mas eu falei, cara, eu tenho que olhar isso para mim, né? Nossa, quantas vezes eu já pensei várias coisas e quando eu percebi, eu falei, não, na verdade, às vezes, né, um exemplo assim, brincando, né? Nossa, essa pessoa é tóxica, na verdade, quem estava sendo era eu. Então, por isso que o autoconhecimento é extremamente importante, me ajudou muito, assim, é algo que parece, como a gente falou, né? Parece a good vibes, mas assim, é um caminho assim que todo mundo precisava trilhar no seu, cada um no seu tempo, né? Às vezes, eu até me questiono muito, né? Que foi algo que a gente já até conversou, né? Que eu falo, quem sou eu na fila do pão para falar sobre algo? Por exemplo, estar aqui hoje nesse podcast está sendo muito um ato de coragem, porque eu tenho muito medo de exposição, de o que que vão pensar, né? Enfim, mas eu estou orgulhosa de estar aqui, né? De dizer sim para essa oportunidade, pelo convite. E esses pequenos passos, né, foram possíveis por conta do autoconhecimento, da gente saber o que que a gente precisa trabalhar, o que precisa.
nossas virtudes, por exemplo, desenvolver mais. Então, é um caminho assim que cada um, de passito a passito, né? Cada um vai trilhando e é algo espetacular, né? Que a gente vai conhecendo camadas e mais camadas de nós mesmos. É lindo, é lindo, é lindo. E voltando e juntando esse assunto com aquilo que a gente falou no início, né, da responsabilidade social e humanitária, foi por isso que eu comecei no autoconhecimento e decidi sair do jornalismo tradicional, sair da correria para trazer mais consciência para a minha profissão, para a comunicação. E ressignificar tudo isso, porque eu acredito muito na nossa responsabilidade social. E dentro do Tzolk'in, né, não sei quem está assistindo ou quem sabe, eu sou o selo humano, humano cristal. Hum, Então, todas essas causas humanitárias que dizem respeito ao ser humano mexem muito comigo. E eu falei, caramba, aqui onde eu tô, também aprendi muito, cresci muito. Nossa, se eu não tivesse passado por lá, eu não seria a Laís que eu sou hoje. uhum, Mas como que eu poderia realmente ajudar a humanidade? Fazer com que essas mazelas sociais e tudo isso que eu não tolero, que é o desrespeito, que é a desigualdade, que é a falta de humanidade incoerentemente, como uhum, é que eu posso ajudar a mudar tudo isso? E eu vi muito no autoconhecimento essa oportunidade de primeiro partir de mim, né? Tem uma música linda que fala a começar em mim. Eu não sei muito bem, não. Mas é tipo disso. Se eu quero amor no mundo, se eu quero beleza no mundo, se eu quero um mundo menos violento e com mais empatia, eu preciso começar a me ver com mais empatia, com mais amor, com mais carinho. E aí o autoconhecimento é para você. Porque quando você investe em si, você vai se tornando cada vez mais a sua melhor versão. E eu acho que isso gera uma rede tão gigantesca de uma luz sim, que ilumina a outra, que ilumina a outra, que ilumina a outra, exato. que a gente toca a humanidade. Então, tá muito interligado. E esse papo aqui hoje com você é sobre isso, de tipo, foque no seu autoconhecimento, foque no seu desenvolvimento pessoal, porque por mais que você ache que você não está impactando ninguém, ou não está ajudando, ou não está contribuindo, aí só o político X, só o Sim, presidente, só o, né, pode. Não, a gente pode fazer micro-revoluções dentro da sociedade. Igual a Amanda falou, vai fazer o trabalho voluntário, vai se trabalhar, vai escutar as outras pessoas. E só de fazer isso, que não é nada só, é muito sim, revolucionário. muito. É já ir contra o sistema mesmo, né? Porque é como você disse, eu tinha muito esse pensamento que estava muito no externo. Era, como eu disse já, né, anteriormente, eu pensava muito, não, mas que eu tenho que fazer uma coisa assim, sabe, gigantesca. E exatamente isso. A mudança começa com a gente. E são passos pequenos, né? Porque às vezes a gente fala assim. Eu já tive muito esse pensamento. Ah, mas isso, né? Tem que escolher o momento perfeito para acontecer. E não, simplesmente vai lá e faz, sabe? É, porque aí vai abrindo novos caminhos. E é exatamente isso que você falou. A gente sendo a nossa própria mudança, a gente inspira outras pessoas, né? Desde que eu comecei nessa caminhada do autoconhecimento, nossa, quantas pessoas começaram depois ao meu redor. E quando a gente fala sobre ação social, não é só pessoas que a gente não conhece, é a gente olhar para o lado. Às vezes, dentro da nossa própria casa, alguém está precisando de uma conversa, o nosso vizinho, é alguém da nossa família. Então, quando eu falei muito sobre essa questão da escutativa, por exemplo, porque é algo que não envolve recursos financeiros. Porque às vezes as pessoas acham que só pode ajudar com doações, com algo do tipo, que foi o que eu falei no início. Isso é extremamente importante, mas a gente precisa primeiro perguntar o que que a pessoa precisa. O que você precisa? Pergunta para ela. Isso já vai abrir um campo para a pessoa no coração dela, gigantesco.
Porque é isso, a escutativa já começa nesse momento Muito também. lindo, Amanda, muito lindo. E eu acho que o recado final é esse, gente, de tenha paciência, tenha calma, responsabilidade sobre o seu próprio processo. Comece fazendo por você. Às vezes você está fazendo mais para o outro do que para você, então se olhe, se nutra para você conseguir dar o seu melhor para o outro e assim a gente conseguir se ajudar enquanto humanidade, todos com o potinho cheio. Ninguém com o potinho vazio, ninguém com o potinho pela metade. O que a gente quer é que todos nós possamos transbordar mesmo de felicidade, de alegria, porque eu acho que o grande motivo da gente estar vivo é viver com alegria. Então, eu gostei demais desse nosso papo, que olha só, a gente finalizamos fazendo o gancho de tudo isso. Foi muito especial. E lembrando que seu processo não é igual ao meu, não é igual ao da Amanda, não é igual ao de ninguém. Cada um tem o seu tempo, mas vai com fé, vai com confiança, vai com um propósito maior de, às vezes, simplesmente se curar, que vai ter gente te amparando aí. Gratidão, Com Amanda, de certeza. verdade. Foi muito lindo estar com você hoje. Gratidão lá, gratidão demais pelo convite. E como eu falei aqui, foi uma barreira que eu venci também. Então, obrigada pela essa oportunidade, obrigada a vocês por nos ouvirem. Espero que tenha tocado vocês, inspirado também. E foi tudo isso que Allah disse, né? E a partir do momento também que a gente olha para si, olha para o outro, é recíproco, porque todos nós somos um e ajudando o próximo, a gente está ajudando a nós mesmos. Ai, Então, lindo. gratidão imensa por isso. A gratidão, lindeza.